Bom, eita. Pai do Senhor, pode sentar, igreja, amém? Glória a Deus, mais uma manhã, onde nós podemos aprender mais da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E é um grande privilégio. Você venceu um domingo de manhã, glória a Deus. Vamos para Jesus. Verdade é ter a consciência que aprender do Senhor é uma grande honra e um grande privilégio. Amém? Na última vez que nós estivemos aqui, domingo de manhã, a gente falou sobre Salomão, sobre sabedoria, falamos da extensão do livro dele, do quanto que Deus abençoou ele, que Salomão tinha consciência de que só por Deus para governar aquele povo de Israel era muita gente e ele precisava de sabedoria. E aí Deus deu para ele a oportunidade e ele pediu o que ele queria. Salomão foi lá e pediu sabedoria. Por causa dessa ação, Deus, além de ter dado sabedoria para Salomão, Deus deu grande riqueza para Salomão, grande prosperidade, e o reino dele foi muito grande, muito extenso. Mas como eu disse naquele dia, a Bíblia de Salomão fala que ele se esforçou por conhecimento. Então houve um esforço para ele aprender, para ter sabedoria. Então é necessário, como eu falei da última vez, que a gente se esforce, que haja um esforço nosso, uma dedicação, uma entrega. Amém? Amém. E aí ele se esforçou. E na última vez eu falei que ele sabia muito mesmo, muito sobre a criação, as plantas, os animais. Eu fico imaginando como era o jardim. Eu falei isso na última vez. Como que era o jardim, como é que era a botânica, como que era. Devia ser algo estrondoso e algo maravilhoso de se ver, porque ele sabia muito. E vamos continuar falando sobre isso nessa manhã. É a extensão desse plano de Deus na vida de Salomão. E aí eu lembro que no final terminamos ele falando que queria construir o templo. Foi algo que foi deixado para que ele viesse construir. E na conclusão do templo, em 1 Reis 8, está falando sobre isso, eu vou fazer um resumo. Ele conclui o templo. E aí ele convoca o povo para uma cerimônia. E nessa cerimônia, ele coloca a Arca da Aliança, que tinha dentro as tábuas da lei. Lá ele faz uma oração longa, mas muito significativa. Ele mostra naquela oração reverência, vocês podem ler em casa, né? E quando vocês puderem, em nome de Jesus, ele mostra lá uma reverência e uma confiança em Deus, entendendo a responsabilidade que era. E aí uma nuvem, todo mundo já sabe que uma nuvem de glória inundou aquele lugar, encheu aquela casa, encheu aquele lugar. Aí Salomão ora, e uma das primeiras orações de Salomão, quando ele começa a orar, ele reivindica aquilo que Deus tinha prometido para Davi, o pai dele. Essa parte eu acho muito jóia. Salomão chega diante de Deus e fala que Deus tinha colocado sobre ele essa responsabilidade e que Deus iria cumprir as coisas por causa do pai dele. Então Salomão vai lá e reivindica, mas ele fala da promessa que estava sobre a vida dele através do pai dele. É algo que eu penso que a gente precisa ter todo dia. Entender que a Bíblia é um livro de promessas na nossa vida. E a Bíblia diz que nós temos um Deus Emanuel, que é Deus conosco o tempo todo. Tantas promessas de Deus nas nossas vidas. Será que quando nós oramos, nós reivindicamos essas promessas de Deus na nossa vida? Salomão ele vai lá e fala com Deus
que guarde o coração, e para que eles possam o quê? Andar nos caminhos do Senhor e cumprir os seus mandamentos. O que o pastor falou aqui está cravado. Os mandamentos são direções, são ordenanças que Deus dá. Tem que estar cravado no nosso coração. O pastor falou que uma mentira falada 1000 vezes vira uma verdade. No nosso espírito existe a consciência. E quando nós começamos a alimentar uma mentira, muitos, a consciência é cauterizada. E só pelo poder do Espírito Santo para que haja uma transformação e uma mudança. Eu falo que Deus, Ele é um Deus de amor. Não é um Deus que limita, não é um Deus que proíbe, não é um Deus que torna a vida da gente difícil, não, é um Deus que ama, que nos orienta, que sabe o que é melhor para nós. Então todas as direções e mandamentos da parte de Deus é amor pela sua vida e amor pela minha vida. Porque Ele sabe o que é bom. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, como o pastor falou, 8 anos falando. E as pessoas que são fiéis e têm obedecido os mandamentos têm colhido o melhor dessa terra. E a oração de Salomão era: Senhor, protege, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. A mente fica cauterizada. Porque fica dando razão, não, eu não faço isso por causa disso, eu não faço isso por causa disso, vai cauterizando a mente. Então, o Salomão vai lá e ele ora e pede para que Deus venha guardar a mente e venha guardar o coração. Essa é uma das orações que nós precisamos fazer todos os dias: Senhor, guarda a minha mente e guarda o meu coração. A palavra de Deus fala em Salmo: Senhor, guarda os teus mandamentos do meu coração para que eu não venha pecar contra ti. E aí Salomão vai lá e pede: Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, para que a gente venha andar nos teus caminhos, para que a gente venha continuar firme, cumprindo os teus mandamentos. E aí ele faz também, pede para Deus que ele venha atender às súplicas do povo. Sabe aquele pedido? Súplica é um pedido, sabe, muito forte, além de um pedido. É súplica, uma humilhação. E aí ele fala: Senhor, que o Senhor venha atender as súplicas do povo quando eles se voltarem para o templo. Um versículo que as pessoas estão sempre falando, né? De 2 Crônicas, né, que fala sobre isso. Que nós desviarmos e o Senhor vir perdoar nossos pecados, sarar nossa terra. E aí ele pede: Senhor, ouve a súplica do povo quando eles se voltarem para esse templo. Quando eles buscarem ajuda. Quando o povo precisar de ajuda, eles se voltarem para o templo e clamarem ao Senhor, ouve o povo. Quando eles se voltarem para o templo, Senhor, e eles pedirem perdão pelos pecados, ouve o povo. Ouve a súplica. Quando eles pedirem direção, Senhor, ouve o povo. Deus mudou? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Hoje a gente não olha para o templo, hoje a gente olha para Jesus.
naquele tempo, por mais rico que ele fosse, e por mais bonito que ele fosse, pelo tamanho que ele era, pela grandeza dele, pela majestade dele, não podiam suportar a presença do Pai. A Bíblia diz que Deus preenche todos os espaços, todas as circunstâncias. Não teria como suportar a plenitude de Deus. Ele reconhece isso. E fala, Senhor, nem os céus dos céus e toda a terra podem o Senhor tomar conta. Ele reconhece a grandeza de Deus. Nessa oração longa, ele mostra humildade, ele mostra gratidão, reverência e súplica. Lá eles fazem uma grande oferta. Não sei quantos 1000 bois, quantos 1000 ovelhas. Tanto era o sacrifício que, embora o negócio onde se colocavam os sacrifícios era grande, não coube. Então lá eles fazem um grande sacrifício. A festa dos tabernáculos dura 7 dias. E aí em 2 Reis 9, fala que Deus aparece para Salomão, novamente. Lembra que o primeiro ele aparece no sonho? E ele aparece para Salomão e promete para Salomão que ele vai estar naquele tempo, que ele vai abençoar Salomão e o povo de Israel. Mas tinha uma condição. Qual era a condição? Permanecer fiel a ele. Salomão permanecer fiel, e Davi fala isso para Salomão. Permanecer fiel a Deus e obedecendo não somente Salomão, mas todo o povo de Israel. Se permanecer fiel a ele e obedecer os seus mandamentos. Deus declara que os olhos dele e o coração dele estariam ali, sobre o povo de Israel. É magnífico a gente entender que os olhos de Deus estão sobre nós e o coração dele. Os olhos de Deus estão sobre nós e habita um Deus morando em nós. Põe a mão aqui no seu, no ventre mesmo, põe a mão no seu ventre. Fala comigo. Habita em mim um Deus. E os olhos dele estão sobre mim. É algo extraordinário. E aí ele declara que os olhos dele e o coração dele vão estar sobre o povo de Israel. Mas existia uma condição. Como eu falei, Deus é um Deus de amor. Então ele orientava, os capítulos anteriores falam das leis que Deus impôs ali para o povo de Israel. Então ele orientava e tinha toda uma mandamentos, diretrizes que o povo tinha que cumprir. Isso era amor. De como que eles deveriam fazer, de como que eles deveriam viver. E hoje nós também temos isso. A palavra de Deus é ali o nosso livro de regra, de fé e de prática. É um manual de instrução do ser humano. Está com dúvida de como fazer, o que fazer? Está lá. Pega a Bíblia, começa a estudar a palavra de Deus, que Ele vai te orientar pelo poder do Espírito Santo, que é a graça que a gente comprou aqui, vai te dar poder para cumprir. De pegar a palavra e começar a estudar ela e pedir orientação. Ela é viva e ela é eficaz. E a Bíblia diz que a palavra de Deus ela nos lava, nos purifica de todo pecado. Ela vai lavando, ela vai transformando, ela vai tirando as poeiras do pecado, ela vai tirando aquilo que não vem de Deus e ela vai transformando a nossa vida e a gente vai vivendo melhor. E a gente realmente vai provando o melhor dessa terra. O melhor no casamento, o melhor na maternidade, na paternidade. A gente vai vivendo os melhores relacionamentos de unidade um com o outro. A gente vai aprendendo que viver em comunhão é uma grande alegria. A gente vai aprendendo que servir, que dar é melhor do que receber. Então a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz na nossa vida. E ela vai transformando a nossa mente. O que nós necessitamos diariamente, que eu falei na última vez, é ter um coração ensinável.
Jesus aprendeu a obediência sofrendo. Sabe por quê? Porque ele sentiu o que eu sinto, ele sentiu o que você sente. Mas tinha um poder nele que se chamava Espírito Santo, dava poder para você. Ele era Deus, mas era 100% Deus, mas era 100% homem. Tinha raiva, tinha dor, tinha angústia, chorou sangue, sentiu tristeza e falou para os discípulos: olha, a tristeza que eu sinto é de morte. Quem já sentiu uma tristeza enorme? Jesus sentiu. Quem já chorou? Jesus chorou. Quando Jesus chega lá no templo e ele vê aquele povo lá comprando, pagando lá, fazendo aquelas coisas todas, ele vai lá, ele sente raiva. Quando os fariseus estão lá perturbando a vida dele, tu acha que dá umas respostas que é faca na caveira. Chama uma raça de víboras. Nem é Jesus. E aí ele vai dizendo: olha, se vocês ouvirem os meus mandamentos, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu falo isso todo dia. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu falo: não interessa, é inegociável. É isso, ponto, e acabou. A palavra do cristão é assim: sim ou não, que passar disso é para você descer do inferno. É para obedecer. Jesus aprendeu com o sofrimento a obedecer. Eu creio que nós também, né? É osso. Eu conto aqui que uma vez o pastor me deixou, logo que nós começamos aqui, o pastor me deixou lá no horto, e falou assim para mim: já que eu vou ali no táxi rapidinho e volto. Voltou 4 horas depois. E eu com o Azar pequenininho, ele com sede, com fome, coisa assim. Pensa eu com raiva. Não, não é pensou, né? Pensou, mas eu não sou brava. E aí eu estava muito brava. Eu falei assim: meu Deus, Senhor Jesus, essa criança aqui. Aí eu encontrei um menininho lá que estava pegando os brinquedos do Azar, e o Azar chorando, o menininho catando os brinquedos, saindo correndo com os brinquedos do Azar, e eu atrás do outro, correndo atrás do menino, porque o Azar queria os brinquedos dele. Uma loucura. 4 horas depois aparece o pastor atrás de uma árvore, já rindo, né? Ele já chegou brincando, mas eu já estava com, se fosse 4 pratas no peito dele. Quando ele chegou, não sorri, mas eu dei assim aquela coisa de gaúcho, sabe? Ei, não toquei as ferraduras, cara. Aí deu B.O., né? Mas fui muito grossa. Fui para casa, brava e tudo. Quando eu estava chegando em casa, Jesus chegou para mim e falou assim: vai lá e pede perdão para ele, faz café para ele. Eu não vou. Ele falou: faz café para ele, vai lá e peça perdão. Eu não vou, Senhor. Ele me deixou 4 horas com uma criança de 2 anos. Senhor, faz café para ele. E leva o café na xícara. Peça perdão para ele. Aí eu comecei a andar chorando, de raiva, pensa aquela raiva, né? Eu comecei a passar o café. E Jesus mandou, você, nossa, eu vou passar o café. Eu acho que foi o pior café que eu fiz na vida. Passei o café e cheguei, o pastor estava no quarto, enchi a xícara e cheguei para ele e falei assim: verdade. Ele, oi? Pastor bravo, eu não tenho medo, tá? Aí eu cheguei, dei a xícara e ele falou assim, eu falei para ele: você me perdoa porque eu fui grossa. Aí a gente pensa assim, que as pessoas dizem: tudo bem, que coisa, você é melancólico. Aí eu cheguei para ele e disse: você me perdoa porque eu fui grossa com você. Ele olhou para mim com a xícara na mão: tá perdoada? Saí dali, cara, quente, eu pensei: Deus de poder. Eu queria que ele me abraçar, que a gente ia ficar. Não. Mas depois ele pegou, de verdade. Mas não é fácil. Você faz com o coração acelerado. Mas aquele que me ama obedece. E a gente colhe o melhor dessa terra. Tu acha que eu vou ficar brigado com esse outro menino maravilhoso? Muito lindo.
Se não abandonar, Deus estaria ali. Se não se desviasse dos seus caminhos, agora, se eles se desviassem do caminho, Deus tirava eles da terra prometida. Se nós nos desviarmos da palavra de Deus, a gente perde a terra prometida. Deus tem o melhor para você aqui. O céu é perfeito, mas Ele tem um rio de água viva que jorra aqui também. Deus tem o melhor dessa terra para você viver. Então, se nós não obedecermos os mandamentos de Deus, aquilo que Ele vai nos orientando, perdemos a terra prometida. E aí Ele fala que se eles desobedecessem a Deus, eles seriam lançados fora. E aquele templo que era majestoso e maravilhoso se tornaria escárnio. As pessoas iriam usar aquilo como rindo do povo de Israel. O templo majestoso, rico, cheio de ouro. Agora era primordial que ele se mantesse fiel. Se mantesse fiel à palavra de Deus, a todas as direções que Deus estava dando para eles. Todo mundo está entendendo? Amém? E aí, já viu aqueles filmes que tem take 1, take 2, take 3? Agora é o 3, a Rainha de Sabá. Aí se tornou a sabedoria de Salomão conhecida pelo mundo. A riqueza, lembra da organização do palácio? Que cada mês era um que era responsável? E era estrondosa a organização, lindo, tudo funcionando perfeitamente. Então a sabedoria dele se estendeu pelo mundo, atraía as pessoas. Quem que atraiu a Rainha de Sabá? Era muito longe para chegar até Salomão, a ponto de fazer com que chegue até ela a sabedoria de Salomão, que fez ela se mover para ir lá conhecer Salomão. Aí a Rainha de Sabá viajou para bem longe para conhecer Salomão, para testar a sabedoria de Salomão. E não só isso, ela levou uma caravana de muitos presentes, muito ouro, muitas pedras preciosas e muitas especiarias. A Bíblia diz que tem gente que não se conhece até as especiarias que ela levou para ele. Diz que um talento de ouro era em torno de 30 a 34 quilos. Aí a Rainha de Sabá leva muitos presentes, que está em 1 Reis 10, vocês leem também em casa. E aí esse episódio da Rainha de Sabá, ela reflete a fama e a sabedoria de Salomão. E leva ela por curiosidade e desejo de testar a sabedoria de Salomão. E a sabedoria de Salomão não era só um atributo humano, mas era uma sabedoria divina, que vinha da parte de Deus. Ontem eu estava conversando com a Sara, ou ontem, e a Sara falou assim: nossa mãe, a morte de Estevão. Eu falei: você vê, né, Sara? A melhor defesa é o ataque. É uma verdade. A melhor defesa é o ataque. A Bíblia diz que Estevão, ele pregava, ele falava, e as pessoas não podiam refutar o que ele estava falando. As pessoas não conseguiam nem questionar o que Estevão falava, porque tamanho era a sabedoria dele e o poder do Espírito Santo. As pessoas não podiam refutar o que ele falava. Então a melhor defesa é o ataque. Eu não consigo ir contra Estevão, porque o poder do Espírito Santo que tinha Estevão e a sabedoria que tinha nele, as pessoas resolveram apedrejá-lo. Virou o primeiro mártir. Mas a Bíblia diz que no dia que eu li isso, eu falei assim: meu Deus, olha o poder de Estevão. A Bíblia diz que ninguém chegava para debater com Estevão ou questionar o que ele estava falando, porque tamanho era a sabedoria e o poder do Espírito Santo. Tu já parou para pensar? Alguém chegar para você: eu não consigo refutar, eu não consigo questionar a Geisa, porque da maneira que ela
Quer viver o melhor dessa terra? Se ocupe com as coisas que vêm do alto. Busca primeiro o reino. Seja atraído pela presença do Espírito Santo. Seja atraído e apaixonado pela palavra de Deus. Seja atraído. A rainha de Sabá foi atraída pela sabedoria de Salomão. Que a igreja seja atraída pelas coisas que vêm do alto. Paulo fala que a gente precisa se alimentar com as coisas que vêm do alto, não as terrenas. Quantas distrações nós temos vivido nesses dias a dia? Quantas coisas nos levam a buscar outros interesses? E a Bíblia está buscar primeiro o reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar mandamento, direção. E quanto mais você busca, mais você vai vendo o Deus extraordinário que é. Mais chocado tu vai ficando. E mais a sua mente vai entendendo que Jesus é tudo que nós precisamos. Mais você vai entendendo que Ele preenche todos os espaços e todas as circunstâncias. Quantas pessoas estão dependendo de circunstâncias e Ele preenche as circunstâncias. Quantas pessoas estão ali, buscando outras coisas e Ele enche, Ele transborda e a gente joga a vida. Jesus é tudo que a gente precisa. E aí a gente precisa ser atraído por isso. Ser atraído pela presença de Deus, ser atraído pelas coisas do alto. A nossa oração em casa é para que nossos filhos se apaixonem por Jesus e se apaixonem cada dia mais pela palavra. Eu falo assim, eu sempre falei com a Sara, e hoje eu falo com a Zaca, que olha, eu vou te falar uma coisa. Antes de você ser filha de pastor, você é filha do Deus vivo. Cumpra o mandamento, porque primeiro primeiro você é dele. Então tu vai fazer, se você amar Jesus, você vai cumprir os mandamentos dele. Porque antes de nós sermos os teus pais, você é filha do Deus vivo. E você representa o Deus vivo nessa terra. Tem que fazer pelo certo, não por ser filho de pastor, mas porque sabe o certo e ama Jesus. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais atraído a gente vai sendo. Quanto mais disposto a gente ter e mais o coração ser ensinável, mais atraído a gente é por Jesus. Faz um propósito. Teve agora, né? A Bíblia em 9 dias. Se dispõe. A Bíblia diz que Salomão se esforçava. Ele fala, eu me esforcei para aprender. Ele não estava sentado lá e ficou assim, Deus dá sabedoria, e ficou esperando. Não, ele se esforçou, ele estudou. Com certeza teve mais facilidade, mas se esforçou. Então se dispõe a ler a palavra de Deus. Lê o Novo Testamento, comece pelo Novo Testamento. Se dispõe. Tem lá um plano bíblico, a leitura em 1 ano. Tem lá o plano bíblico, a leitura em 2 anos. Tem lá o plano bíblico, leitura em 90 dias, 60 dias. Cara, quando eu comecei a ler, eu falei assim, Senhor, eu não consigo olhar assim e falar assim, vou fazer 60 dias. Eu vou começar pelo povo. 3 dias. E o primeiro devocional que eu fiz foi Eliseu, ponto extravagante. Nunca vou esquecer. 3 dias. Aí eu me senti ousada. Eu falei, nossa, 3 dias venci. Agora eu vou fazer 4. Aí me senti muito ousada, fui para 5. Fui para 7. Fui para 15, 20, 30, 60, 90, 1 ano. Constância. Então nós precisamos ser atraídos pela presença de Deus. E agora, o terceiro tópico. A reviravolta. A reviravolta. Eu vou ler só os versículos. 1 Reis 11, do 1 ao, acho que é o 9 que eu vou ler. A reviravolta. Take 3.
Ser misericórdia? Amém? Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras: moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque estas farão o coração de vocês se desviar para que sigam os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Misericórdia, viu? E suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Eles seguiam Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, misericórdia, o deus repugnante dos amonitas, que ele matava as crianças. Dessa forma, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, não seguiu completamente o Senhor como Davi, seu pai. Aí. A reviravolta. Todos nós sabemos que Salomão, aí começa a decadência de Salomão. E aí ele fala que o pastor uma vez ele pregou, e toda vez que eu estou lendo esses reis, crônicas, Levítico, e eu lembro da pregação do pastor, que ele foi e falou que Salomão ele foi quebrando algumas coisas que Deus tinha orientado. E aí eu penso que hoje o que nós fazemos é o nada a ver. Nada a ver fazer isso. Aí vai pegando e mudando coisas pequenas do nada a ver. Nada a ver. Do nada a ver está lotado o inferno. E aí ele vai quebrando princípios. Salomão foi quebrando os princípios até ele ter uma reviravolta na vida dele. E um desses princípios, a Bíblia diz, acho que em Levítico, que o rei não podia se dar muitas mulheres. O que Salomão faz? Só tinha 1000. Só tinha 1000. E aí a Bíblia diz, olha, não faz isso porque as mulheres vão fazer o povo pecar. Vão fazer. Isso é uma grande verdade. Acho que o pastor fala isso, as pessoas falam, a mulher sabe edifica a casa, a tola destrói. E aí Salomão casa com simplesmente 1000 mulheres. E o que acontece? Salomão começa a se perder. Elas começam a induzir Salomão a servir outros deuses. E aí eu estava falando com o pastor hoje que Eclesiastes, Salomão, ele demonstra as frustrações dele. E aí ele vai falando das coisas inúteis da vida. E aí ele fala que é melhor, Salomão já mais velho, escreveu Eclesiastes, ele fala assim, é melhor se satisfazer com o que os nossos olhos veem do que dar vazão ao coração. Salomão deu vazão ao coração, porque está falando que ele amou essas mulheres. E aí Eclesiastes ele fala, olha, é melhor eu ficar satisfeito, é melhor você ficar satisfeito com aquilo que você vê e que você tem, do que dar vazão ao desejo do teu coração. E aí eu falo que a gente dá umas viajadas bonitas. Porque muitos sofrem pelo que não têm e não são gratos pelo que têm. Não está satisfeito os olhos. E aí ele revela no capítulo 11 um triste declínio na vida de Salomão. Ele começa se afastando dos princípios e dos mandamentos de Deus, tomando muito
Bíblia bem escrachada a idolatria, fazendo deuses. Mas já parou para pensar quantas pessoas vivem dependências emocionais? Eu só fico bem se o pastor estiver legal comigo. Eu só sou feliz se o pastor cumprir com aquilo que eu imagino ser bom. Quantas pessoas no decorrer dos anos a gente vai conhecendo e elas só vivem feliz e bem se tiver algo, se tiver alguém, se a pessoa agir da forma. Quem está endeusando? Eu li também uma frase que o homem falou assim: Senhor, eu te amo pouco se contigo eu amo alguma coisa. Eu amo pouco Deus se com Deus eu amo mais o meu pastor. Eu amo pouco se com Deus eu amo mais os meus filhos. Eu amo os meus filhos. Ele é o primeiro. É algo fácil? Não. Isso é diário. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Se Deus está comigo, há um equilíbrio, há rocha. Independente das circunstâncias e situações. Se Jesus está comigo, Ele dá direção. Se Jesus está comigo, Ele me consola. Se Jesus está comigo, Ele é o Senhor. Se Jesus está comigo, tudo vai muito bem. Independente das circunstâncias e situações. Talvez a idolatria é no trabalho, é no dinheiro, é mamão. Como o pastor pregou na última vez, que falou na oferta. Mamão decide o que eu faço e o que eu não faço. Aí a Bíblia diz: não há como servir dois senhores, ou tu serve a Deus ou tu serve a Mamon. E aí Salomão vai corrompendo o coração dele com as mulheres. E aí Deus vendo aquela situação, se entristece o coração, e a Bíblia diz que quando Salomão nasceu, Deus o amou. E aí ele vai se corrompendo, e ele começa a adorar, ele faz lá um templo para Asterote. Gente, ele adora Moloque. Jeremias fala, vocês já viram um nome chamado Tofés, eu acho que é o nome? Nos altos de Tofés. Sabe o que eles faziam? Era tipo uma arena, e eles levavam as crianças para aquela arena, e eles queimavam as crianças vivas para sacrifício a Moloque. E sabe o que o povo de Israel fazia? O que eles faziam? Eles colocavam tambores que chamavam tofés e ligavam aquele tambor no mais alto para abafar o som das crianças gritando, pedindo socorro. E Jeremias fala: Senhor, o teu povo, Senhor, que coloca nos altos de tofés, eles colocam lá aquele som bem alto para abafar o som das crianças que estão sendo mortas para Moloque. Salomão se corrompe de um jeito tão forte que ele começa a adorar Moloque. O pecado vai entrando aos pouquinhos, o nada a ver vai entrando aos pouquinhos até corromper, e aí é um declínio. E aí a pergunta é: por que a minha vida está assim? Por que está assado? O que está acontecendo? Aí é Deus é mau? Eu estou sendo castigada, Não. Escolhemos consequências dos nossos erros. Paulo fala que não há mérito se o que nós passarmos de sofrimento ou perseguição é algo que a gente errou. Mérito é fazer o certo e fazer o justo e o correto e ser perseguido. Isso há mérito, porque a perseguição no cristão. E aí ele começa nesse declínio, o coração dele se corrompe, ele passa até a adorar Moloque. Eu falei sobre isso porque eu fiquei chocada, porque Moloque era sinistro. Teve guerras em que o rei estava perdendo, ele pegou o filho dele mais novo ou mais velho, eu não lembro, e ele mata no meio da guerra para sacrificar Moloque para vencer a guerra, porque Moloque gostava de criança. Esse demônio. A infidelidade de Salomão, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, era uma orientação de Jesus, era uma orientação de Deus na vida de Salomão e dos reis, não só dele, dos reis.
A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. Já parou para pensar que é desesperadamente corrupto? O que aconteceu com Salomão, cheio de sabedoria, cedeu à vazão do coração, os desejos do coração. E o coração é o quê? Desesperadamente corrupto. Quantas vezes nós fazemos as coisas que dizemos? Esse dia eu estava conversando lá no sul com uma pessoa e ela estava lá convicta daquilo que ela queria, e isso e aquilo, eu vendo um negócio esquisito, e ela, não, porque é isso, Deus falou, Deus isso, Deus aquilo. Aí eu cheguei para ela assim, olha, eu vou te falar uma coisa, nem que desça um anjo com uma espada de fogo, dizendo para você que não, você está tão convicta que Deus está falando isso. Aí ela parou e falou assim, nossa, Angélica, tem que descer um anjo com a espada flamejante? E aí eu falo, olha, o coração do homem é desesperadamente corrupto, não ouve não teu coração, ouve a voz do Espírito Santo, ainda que aquilo que tu não queira, mas obedece ele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não vai pelo teu coração. Aí, pastora, Deus falou, é inquestionável, né? Porque fica difícil a gente chegar e dizer assim, se Deus falou com você, quem sou eu para chegar e dizer que não? As pessoas muitas vezes querem atendimento para expor aquilo que já tem decidido no coração, não para ouvir uma direção. Aí pergunta, não, pastor, porque ele é lindo, porque ele é maravilhoso, ele é o nome de Deus, ele é isso e tudo, e a gente está lá. Menino, coração, não, foi tudo que eu pedi a Deus e que Deus falou. Eu falei para vir um passarinho azul passou, depois eu falei para passar um passarinho vermelho, veio vermelho. Não, eu falei que ia completar e aconteceu. Depois é gabinete. E aí a gente fica, mas cadê Deus? Salomão escolheu, né? Olha, eu vou te falar para você. Ora, escolhe o que Deus escolheu para você, não o que o teu coração deseja. Claro que Deus sabe, vai saber, né, aquela coisa toda, a maneira que você quer. Mas ora, é para a vida toda. Olha o emprego, pergunta para Jesus, não, porque eu vou arrumar esse emprego vai fazer isso, vai fazer aquilo, o emprego tira da igreja. Então, seguir, a gente infelizmente vai corrompendo o nosso coração com as pequenas coisas, vai colocando outras coisas, pequenas coisas na frente de Deus. Olha aqui, esses dias, eu ouvi algo que eu fiquei numa alegria, mas numa alegria, cara. Estava sentada aqui, a Virgínia, estava chovendo, e a Virgínia chegou com a Helena. Chegou, né? Aí chegou com a Helena. E eu falei para a Virgínia, tá chovendo. Tá chovendo, cara, você veio com a Helena. Caramba, a Virgínia virou para mim e falou assim, pastora, eu orei pelo meu milagre, agora o meu milagre não vai fazer impedir de eu vir aqui agradecer. Eu falei, meu Deus. Eu orei pelo meu milagre e agora o meu milagre não vai impedir de eu vir aqui agradecer e cultuar o Senhor. Ela veio para trás do milagre dela para cultuar o Senhor. Eu falo, é isso. É mãe raiz. Então a gente ora por coisas e depois essas coisas vão corrompendo a gente, vão tirando a gente. Eu falo do que o pastor impulsiona, né? Não é puxar saco, né? Mas do quanto ele impulsiona a família dele. Eu vejo ele chegar 7 da manhã, pedir para mim dormir somente 1 horinha, porque 8 horas ele quer levantar e ele iria ir para a escola dominical. E se eu acordasse ele 8h15, ele ficava chateado porque perdeu 15 minutos. E eu falava, meu Deus, se esse homem trabalha a noite inteira e ele tem essa paixão pela palavra, eu não vou com a minha família junto com ele? A gente vai se corrompendo, vai colocando o serviço na frente, a gente vai colocando as pessoas na frente. Eu não vou porque eu estou cansado, eu não vou por causa disso, não, eu acordo cedo todo dia. Aí começa, está colocando na frente, está dizendo para Jesus, amo um pouco, quando eu amo contigo alguma coisa, amo um pouco.
que o aplicativo da Bíblia seja o maior e não o Facebook e o Instagram. Eu quero olhar o meu aplicativo e ver que a Bíblia é o aplicativo mais usado. Pega o teu celular e olha para ver qual é o aplicativo mais usado. E olha lá, para você ver quanto tempo você fica, quanto tempo você se alimenta e o que você se alimenta. A Bíblia diz que eu preciso ser atraído pelas coisas que vêm do alto. E as coisas que vêm do alto vêm do Espírito Santo. E a palavra de Deus é o que vem do alto. Enquanto eu estou lá me alimentando, eu estou enchendo meu coração e a minha mente com as coisas que vêm que são terrenas. E Paulo está dizendo, não se alimenta com as coisas que são terrenas. Se alimenta com o que vem do alto. A gente vai corrompendo o coração com pequenas coisas. Não é que você não pode assistir um dorama. Não peguei para assistir, porque o povo que assiste vicia. Não quero. Fala o passado, deve ser muito maneiro. Mas as pessoas ficam horas vendo dorama, horas e horas e horas. Aí fica lá criticaram o pastor que estava fazendo, falou para não fazer um coraçãozinho de dorama. Joia, tudo bem. Quanto tempo nós paramos para ver um dorama? Horas. Aí está alimentando as 7 meninas com síndrome de princesa. Que o cara vai vir no cavalo e ele vai andar devagarinho. E aí ela vai cair nos braços dele. Aí o camarada vai vir cheio, aquele olhar lindo. E aí vai ficar se olhando. E até chegar o beijo dura 3 horas. Aí começa as meninas com síndrome de princesa. De que o cara vai chegar no cavalo alado, o cavalo branco, e que vai tratar ela como princesa. Que ela fala assim, sim, Deus vai levantar realmente. Mas às vezes a gente encontra o Shrek também, cara, e que Jesus trata. Cuidado, gatinha arranha, gatinho arranha. Vamos proteger. Salomão olha e fala, guarda a mente e guarda o coração. Estou acabando. Direção para a queda. E aí Salomão, ele começa a se corromper. Aí Deus fala assim, olha, eu vou levantar Jeroboão. Jeroboão era um servo dele, novo, forte, guerreiro. E aí Deus coloca Jeroboão e fala, olha, Benaias, que era sacerdote, rasga a veste dele, divide em 12 pedaços, dá 10 tribos para Jeroboão e fala, olha, Salomão, por causa da promessa de Davi, vai ficar com uma tribo, e fica com a tribo de Judá e de Benjamim. E Jeroboão vai e pega as outras 10 tribos. Não no tempo de Salomão, por causa de Davi. Mas no final da vida de Salomão, Deus permite que se levante pessoas contra Salomão. Mas ele não entra em guerra. Por causa da promessa. Vamos colocar de pé? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. A Bíblia diz isso. A gente precisa guardar a nossa mente e guardar o nosso coração. O que é que no nosso dia a dia a gente está se corrompendo? O que tem sido? A Bíblia diz que tudo aquilo que te domina, você é escravo dele. Se você é escravo daquela coisa que está te dominando, a idolatria. Aquilo que te domina, você é escravo dele. Somos livres em Cristo Jesus. Ele comprou a liberdade com sangue. Não somos escravos. Não somos escravos do que o mundo diz para temer. Porque a Bíblia diz, não temo o que o mundo diz para temer. Tema a mim. Primeiro a Deus. E aí Salomão vem nas frustrações dele, ele se corrompe, se perde, porque ele desobedece a palavra de Deus, ele desobedece aquilo que Deus está falando, e ele se corrompe, e o coração dele passa a ser um coração idólatra. Ele adorou a ídolos, mas o que nós estamos adorando no nosso cotidiano? Como estamos corrompendo às vezes o nosso coração? Salomão orou, Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração para a gente não se desviar. É diário a gente fala, Senhor,
que você não vai mexer.